Produção, portalzinho automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você acompanhar até o final. Mas antes de apresentar os nossos convidados ilustres aqui de hoje, quero agradecer a você, seguidor, seguidora do canal, que acompanha o nosso trabalho, que curte o conteúdo, comenta nos episódios e compartilha com os amigos. Em nome da equipe do Portão de Embarque, muito obrigado. E você que passou pela telinha agora e não conhece o nosso trabalho, aguenta aí, assista esse episódio até o final, que vai estar fantástico, eu tenho certeza. Se você curtiu o conteúdo, deixa um like, um comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? E aí, meu parceiro? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Estamos acelerados hoje, você. Estamos acelerados. É que você veio de um lugar e eu vim de outro, mas chegamos juntos. É 2 turnos, né? Dois turnos. É. Hoje é um dia de 2 turnos. É. Vamos propor um negócio diferente? Sim. Vamos deixar ela se apresentar? Claro. Porque, né? Faz tanto tempo que a gente queria trazer ela aqui. Na verdade, faltou agenda, né? Acho que foi a agenda, né? Agenda. Não sei o que faltou, mas olha... Eu acho interessante porque inenarrável. vocês vão ter que acompanhar esse episódio. É a primeira executiva mulher do segmento de consolidação. É com você. Seja bem-vinda. Obrigada, meninos. Obrigada, meninos, pelo convite. Obrigada, Lê. Obrigada, Ezequiel. Meu nome é Flávia Pirola. Eu sou sócia diretora da Tiller, consolidadora. Grande Tiller. Que esse ano completa 53 anos no mercado. 53 anos já. O Ale conhece também Nossa! De longa data. Longa data mesmo. Mas você é tão nova. Pois é, você vê, eu entrei assim, entrei cedo, mas só tenho 20 anos de empresa. Mentira, gente, eu tenho 31 anos, eu entrei em 94. 94. Ele lembra. Eu lembro. Ainda bem que eu tô em casa, né? Não sou só eu que entrei em 94. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Legal. E a Tiller começou com meu avô, né? Meu avô que fundou a Tiller, que era o Tiller. Isso, e ele me convidou para trabalhar quando eu tinha 19 anos. Eu estava na faculdade ainda de marketing. Olha isso. Aí eu fiquei um pouco na dúvida, mas falei, quer saber? Acho que eu vou. Eu vou, né? Eu fui. E como eu falava inglês, eu comecei na emissão internacional, emitindo bilhete. Depois eu aprendi a fazer reserva, calcular tarifa. Aí fiquei na operação, fiquei no operacional, época que a gente ainda tinha que ligar na companhia aérea para pegar a construção tarifária. E fui aprendendo, né? Eu perguntava como que ele estava calculando aquilo que eu não conseguia ver. É um negócio difícil, porque, né? Porque não tinha computador nas mesas, né? Então você não sabia o que ele estava fazendo. Na mão, cara. Processo manual. E aí foi evoluindo. Não, mas quando eu cheguei ainda tinham 2 computadores. Tinha um terminal da Aerolíneas. Me tira uma dúvida, já que você tocou no assunto Aerolíneas. O seu avô começou como Aerolíneas, não foi? Então, a primeira representação dele foi Ibéria, na verdade. Foi Ibéria? Depois, foi o agente geral da Aerolíneas Argentinas, que foi o primeiro GSA do Brasil, da Aerolíneas. Então, eu lembrava de alguma coisa do tipo. É isso aí. Olha que legal. Então teve ainda Teve. Uma parte antes de mim. Teve, muito antes de mim. Antes de você. Também. Foi. Teve. Porque eu lembro de alguma coisa assim que tinha uma ênfase maior de Aerolíneas. Era só Aerolíneas mesmo. Né? Depois foram agregando as companhias aéreas, né? As outras. Olha que legal. Foi isso. E era um mercado bem fechado na época, né? Olha, era muito pequeno. Não sei se era fechado, mas era GSA, né? Não existia a palavra consolidação. Era GSA. Ele era GSA, a gente era GSA. Tinham vocês, a Rex. Isso. Né, que já tem uma boa idade. Isso. A Edo, que não era Fly ainda, era Edo. Aí eu não lembro. Olha querendo esconder. Não lembro mesmo. Essa eu não lembro mesmo. Não, mas aí não lembro mesmo. Não. Porque Edo é Eloy Dávila Oliveira. Olha aí, ele sabe até a sigla, gente. Não. Edo, era Edo. Então era depois que virou Fly Tour. E foi crescendo, né? Todos foram poucas consolidadoras, eram muito poucas mesmo. Então, eu me lembro, imagina, quando eu comecei, vocês já estavam há muito tempo no mercado e falavam, poxa, que legal. E era difícil pra gente entender um pouco essa questão de, como você falou, de GSA. Era GSA. Todos eram GSA. Depois passaram a ser consolidadores, porque foram surgindo também mais companhias aéreas, né? É verdade. Que não tinham. Aí foi... Verdade. Se você fosse quebrar 30 anos de turismo em dezenas, teve marcos assim importantes que você passou a cada 10 anos, assim, que foi impactante na sua carreira profissional? Bom, primeiro foi a internet, né, que não tinha.
Era caro. Não tinha internet, então para passar para a internet você só trabalhava com telefone, então cada um tinha seu telefone na mesa, você atendia o cliente, você fazia a venda toda por telefone. Depois passou a ter internet, aí tinha um computador com internet, depois pra todo mundo usar um terminalzinho, né? Aí depois foi para cada um e os terminais das companhias, então tinha o da Varig, tinha o da Aerolíneas, depois tinha o da Latam, né? Na época era da TAM. Tinha o da TAM. Então, aí a gente usava aqueles sistemas, tinha o da VASP, tinha o da Transbrasil, você usava, né? Você, não é que você nunca mexia no computador, você usava, mas você não tinha computador só seu. Depois, todo mundo tinha, começou a ter. Então, acho que um marco foi a internet, o outro foi o passar do paper ticket para electronic ticket, que é o e-ticket. E daí, o que aconteceu com isso foi um marco tão grande que o office boy deixou de existir. Nossa, é verdade, eu lembro que nos consolidadores tinha fila de office boy. O office boy deixou de existir, o motoboy, não tinha mais delivery de bilhete. Não tem mais delivery de bilhete. Acabou. Então deixou um monte de emprego ali que teve que sair para outro tipo de delivery, não tinha mais. Então isso foi um grande marco. Eu acho que ela vai se recordar disso. Você lembra quando... E o terceiro, NDC. Desculpa, são três. Três marcos. Foram impactantes na sua carreira. Na minha, acho que de todos, né? De todos. Você se recorda quando nós trabalhávamos com paper ticket, né? Então, eu gostei da palavra, paper ticket. Que para nós era aquele pacote de bilhete lá. Sabe por quê? Porque quando você dava o comando era PPT. Paper ticket. Era isso mesmo. E aí a tal da tarifa ia subir. E a gente tinha que emitir tudo rapidinho para poder entregar as vias para vocês e tinha que fazer aquele monte de reporte. Isso. Meu Deus do céu. Ezequiel. Estava pronto para ir embora. Estava ali na agência, sentado, 5h30. Dia tranquilo, tudo certo. Aí vinha lá a informação. Aumento da passagem aérea, mais 10% a partir de amanhã. Mas não tinha tanta tarifa assim naquela época também. Não tinha. Era poucas. Não, era mais fácil. Era muito mais fácil. Era manual, né? Que é muito manual, mas... Era muito manual, mas era mais fácil. Não tinha tanta concorrência, não tinha tanta companhia aérea, não tinha... Hoje é isso que eu falo. A gente está ficando sem mão de obra, todos nós, né? Na verdade, não só no turismo, mas em outros setores também. Mas... O nosso, que é muito específico, ele começa a se complicar cada vez mais. Que o atendente ele tem que ter 11 sistemas de conhecimento, né? Que são os NDCs de cada companhia aérea, os 3 GDS, mais o próprio sistema da CIA, por exemplo, Azul, Gol, Latam, cada uma tem o seu. Tem o seu, é verdade. Então, é um mundo que ficou mais difícil. Mais difícil. Não posso dizer que facilitou pela modernidade, ele ficou mais difícil. Mais complexo. Ficou mais complexo. O que era para ser uma facilidade se tornou, no momento, está se tornando um retrabalho. Sim. Eu acho também. Principalmente o NDC. Sim. Eu também acho. Por enquanto, né? Por enquanto. Não sei, né? Tem algumas companhias que já estão bem avançadas, mas por enquanto. O que eu acho que fica mais difícil são as regras que elas criam. Porque regras tarifárias. Tem muita família, muita classe, muita subdivisão. E aí você tem que saber a regra de todas. Porque o que o consolidador passa muito, né? O recálculo, que é o back. Não é só... A venda ela não é fácil. A venda não é difícil. A venda ela é fácil. O difícil é o back, né? O difícil é o pós-venda. Pós-venda. Aí. É esse intermédio. Então, isso que a gente... Que é o que a gente mais tem, né? Que é o consolidador, que é o trabalho que acho que tinha nas lojas das companhias. É isso. Se você fosse resumir o papel do GDS, consolidador de aéreo... GSA, né? GSA, consolidação de aéreo. O papel dele na indústria seria, resumido, seria o quê? O papel do consolidador hoje? Em relação às companhias aéreas e o cliente final? Ele é como se fosse um terceirizado de companhia aérea, né? Porque ele faz todo esse trabalho. Muitas vezes o consolidador resolve mais rápido do que a própria companhia aérea. Acho que ele tem agência, ele sabe disso. Sem dúvida. Porque o pessoal tem um conhecimento técnico tão grande e é tão minucioso e é tão... É isso aí. Complexo, que só no dia a dia mesmo, de cada companhia aérea que a gente vai aprendendo e vai pegando, né, a manha de cada um. É isso mesmo. E você consegue, às vezes, o atendente lá está em treinamento, você liga, ele não consegue resolver. Hoje em dia acontece isso. O papel do consolidador ele é crucial nessa indústria, então. Ele é fundamental. Ele é. Cada vez mais. Com mais complexo, tem um peso maior. Se ele ficasse mais fácil, ia falar, então a inteligência artificial vai tomar o trabalho. Boa. Então. Mas porque eu fico testando também o chat, né? Esses dias eu pedi comando do Amadeus para ele. Aí eu falei, eu quero esse comando aqui que eu não estou conseguindo achar.
E a primeira vez que eu testei, ele não me deu. Não Passaram-se uns meses, ele me deu. Ele trouxe. Ele aprendeu, agora. né? Foi Aprendeu. pesquisar. Ele trouxe. Ele trouxe, e daí eu falei, mas eu não tô achando isso aqui que você me deu. Aí ele falou, então pode ser 3 possibilidades, que seja, que o localizador estava direto na United, então eu não conseguia ver, porque não era HK, era PK. E aí ele explicou. Olha. Aí isso já falei, opa. Tá começando a mudar, né? Tá começando a mudar. Isso, né? Ele não tinha resposta inicialmente. Não. Pegou o banco de dados, foi pesquisar. Agora ele tem. Trouxe a informação. Porque eu pesquisei. Te deu 3 opções ainda. Porque eu pesquisei há meses atrás, não tinha. E dessa vez veio. Já veio a resposta. Veio. Você vê como é que é? É que é muito específico, né? Me dá um comando do GDS, como assim, né? E eu pedi do GDS específico, né? Aí deu. Legal, cara. Vamos falar dessa questão do material humano, que acho que, né, você, na área da consolidação, sofre. Eu, na área do agenciamento, sofro. Ezequiel, na área da hotelaria, também deve ter seus perrengues aí em relação hoje a time, a formação, a conseguir material humano. Eu acho que hoje nunca esteve tão difícil como nesse momento. Eu final de semana eu estava viajando e eu estava no hotel e eu percebi que assim, ou eram muito jovens, sim, ou eram pessoas muito sêniores. Não tinha uma meia-idade. Eu percebi. Ali tinham pessoas que estavam trabalhando naquele hotel há muitos anos e uma moçadinha bem jovenzinha. A jovenzinha só trabalhava de dia, ali você ouvia um ou outro, o resto só uma galera mais sênior. Como é que tá para vocês o mercado de consolidação ou formar, trazer, reter? Como é que tá isso aí para vocês? Bom, vou começar com reter, tá? Porque eu acho que a gente tem um turnover muito baixo na Tiller, ainda bem. Eu acho que o principal motivo é você, como gestor, se colocar no lugar do colaborador. Então, como eu acabei de falar para vocês, a pessoa tem um trabalho muito complexo. Sem dúvida. Você também, antes de criticar ou de pedir, então, senta aqui, faz. Vem ver como é que é. Vê se é facinho fazer, né? Então, isso daí é muito difícil. O lugar mais difícil que tem é o lugar do outro. É isso aí. Você se colocar no lugar do seu colaborador... Você fala liderar pelo exemplo, é isso? Isso. E você não pode não só liderar pelo exemplo, né? Você tem que ver, poxa, né, essa pessoa tá ali trabalhando. Tem que ter uma troca. Para você reter talento, tem que ter uma troca. E não é só dinheiro. Sempre é grana, né? Não, imagina. Ainda mais hoje, com as pessoas mais novas, esquece, não é isso. Se ela não estiver legal, se o ambiente não for legal... Se ela não gostar, e se ela não gostar das pessoas, positiva. Se ela não gostar das pessoas que ela está trabalhando, ela não vai ficar. Não tem sentido nenhum. Ela não quer ter coisas. Então. Você queria ter coisas, eu queria ter coisas. Eles não querem. Então. Eu trabalhei por muito tempo em algumas empresas. Essa questão de gostar, até da empresa às vezes, ou do time que eu trabalhava, não era assim uma escolha como é o mundo de hoje, né? Se você pegar assim o pé da letra, né? A gente enfrentou assim muitas barreiras e o tempo foi dando musculatura para superar alguns desafios. Sim. Então hoje não é bem assim que funciona, né? Se você não tiver um ambiente acolhedor, se o colaborador não se sentir prestigiado, reconhecido, valorizado, reconhecido, e também não só para internamente e externamente, né? Eu não posso também esconder as pessoas, né? Poxa, quem conseguiu aquilo? Foi o fulano. Não foi o gestor do fulano, foi o fulano. Todo mundo tem que ter seu espaço, né? Isso acho que faz a diferença também. Todo mundo tem que brilhar, na verdade, né? No seu setor. Não é só aparecer. Não é só brilhar, mas ser reconhecido, eu acho. Porque brilhar também nem todo mundo brilha, né? Aí também... Não, né? no papel isso, dele. Isso! Também. Mas assim, ele tem que ser reconhecido. E isso, às vezes, com o dia a dia, passa batido. Não é porque... Eu vou dar um exemplo, porque eu volto ao passado e você fala do presente. Eu vi por muito tempo profissionais de talento fazer execução e na hora da premiação, quem era premiado era o gerente lá e não quem montou a estrutura e desenvolveu. Então, precisa ter um meio termo. Ele pode ter orientado o gerente, pode ter tido a ideia. Legal. Ele pode... É isso. Boa. E aí quem executou foi o time.
Então, eu tô pegando um caso negativo, que não foi assim, não. Isso aí tá muito bonitinho. Esse tá muito certinho, Tá né? muito certinho. No teu caso, ele não fazia nada, né? Ele não fazia nada. Aquele, umas folhas. Aí você desmotiva quem tá fazendo. Isso aí. Você tem que ter um conhecimento bom da tua equipe para saber se a pessoa ali não tá... Um equilíbrio, né? Você tem que saber. Você tem que ter um olho muito clínico, mas eu acho que isso daí, a maturidade, ela traz para nós. A pessoa senta no seu time, ela chega de fora, ou ela tá ali um tempo, você já faz a leitura de cada um, você já sabe. Isso aí. Isso é o bom, né? Da maturidade. Será que o fato de você ser uma grande profissional, mulher, ajuda nesse ambiente mais acolhedor e cooperativo do que, às vezes, um homem numa posição como a sua? Vou até reforçar. Não conheço na indústria do turismo nenhuma CEO de consolidação de aéreo no nosso mercado. Você é a primeira que eu conheço. Estou mentindo? Não. Você que tem um backup mais longevo do que o meu? Não existe, né? Longevo? É. Isso quer dizer que eu sou mais velho? A experiência no segmento. Entendi. Não, é verdade. A gente estava comentando um pouquinho antes da gravação, falando nos bastidores, né, sobre o mercado. Principalmente o mercado dela, né? É muito Não, masculino, né? Masculino. Algum lado tem, mas eu acho que não é ser mulher, porque eu não sou muito feminina no trabalho. Tá. Eu não gosto de ser muito boazinha, muito... Não, eu sou um pouco séria e um pouco brava, mas de uma forma que eu procuro, né, fazer com que eles entendam o que eu tô falando quando eu vou chamar atenção, alguma coisa assim, para não, e também se entender o porquê, né? Mas eu também procuro me policiar porque eu tenho pouca paciência, não é? É perfil, né? Então, mas a mulher tem uma sensibilidade maior. Tem, não tem? Para algumas coisas, tem. Então, às vezes, pode ser que isso... E as minhas gerentes também são mulheres, eu tenho 3, né? 3 no comando. Então. Tenho. Isso ajuda muito, né? Ajuda. Agora, vem cá, saindo de dentro para fora. Quando você está num ambiente, digamos, masculino, você que é feminino do ambiente, há esse respeito à altura mesmo? Sim. É bom frisar, porque... Os meus pares, quando escutarem essa entrevista, vão saber. Nós sabemos que o mundo masculino, ele é mais machista, talvez? Não, machista né? Mas aí, a minha vida inteira eu tive que lidar com isso, né? Aí você não pode se importar muito, porque se fosse importar com o que os homens pensam, o que os homens falam, você não faz nada. Nada. Boa. Falei, eu acabei de falar para a Lê, eu fico em São Paulo uma semana sozinha. Olha. Semana que vem eu fico em Poços de Caldas, que a minha família tá lá, meu filho tá lá. Eu tô aqui, ele tá lá. Você mora em São Paulo, não? Eu moro em São Paulo e moro em Poços de Caldas. Tem 2 casas. Eu tenho 2 casas. Mas ele estuda lá? Estuda lá e mora lá. Uma vida melhor, qualidade melhor, né? Bem melhor. Você vê que coisa, cara? Uma semana aqui, uma fora, uma semana aqui, uma fora. Eu faço uma rotina masculina. É pesado, hein? Mas eu tenho uma rede de apoio bem boa, né? Que é eu tenho uma babá, tenho minha mãe, e eu revezo com meu marido. Meu marido, essa semana ele tá em casa com meu filho, e a semana que vem, como eu tô em Poços, ele vai pra fazenda que ele tem negócio de café, que é outra cidade também. Ele não é do ramo. Não. Que alívio, né? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Não dá. Por isso que dá certo. Não dá, não. Né? Como é que ele chama o maridão? Tuca. Já imaginou 2 pessoas? Parabéns, Tuca. Já pensou 2 pessoas no turismo? Não dá. Não dá. Nega café. Não dá. Outra não. Faz outra coisa na vida, não isso não. A gente já tem um mercado. Eu te perguntei isso, porque eu já vi algumas situações assim, bem constrangedoras de algumas profissionais, né? De ela não ser ouvida assim, ou reconhecida assim, em pautas assim, na indústria mesmo. Quando eu era mais nova, acho que acontecia muito. Você chorou muito ou não? Se eu chorei muito? Eu não estava muito aí, não. Chorei algumas vezes, mas depois não. Depois você vai ficando um pouco mais velha, aí você vai criando e você vai falar assim, não, peraí, isso tá errado. Se tá errado, eu vou falar. E aí, às vezes, acontece algumas coisas, eu falo mesmo. Eu não ligo mais também se alguém vai achar que eu falei besteira ou que eu não falei. Primeiro que eu sei que não é besteira, né? Antes de eu falar, enfim. Mas eu não ligo mais porque o homem pensa ou não. E também eu acho que os meus pares da consolidação são pessoas que eu admiro. Exato. Não tem nenhum ali que eu não admire, ou então que eu não me dê bem. Eu acho que são todos ótimos profissionais. Mas o que ela fala assim, falando de geral agora, eu entendi, assim, porque
Quando o ambiente, assim, às vezes ele é meio hostil também, porque não existe só aquele ambiente médio, né? Tem muitas oscilações em empresas, né? Imagina, Momentos super hostil. Momentos A maioria das vezes é hostil. Momentos de hostilidade, de guerra, digamos assim, de pressão, de resultado. Isso. A gente tem que sim ter uma resiliência muito forte, né? Tem. Porque tudo passa. Tem. Tudo passa, na verdade. Verdade. Talvez você não tenha preparo naquele momento para aguentar aquela sinergia toda pesada, mas com o tempo você vai realmente criando. Isso é geral, tá? É geral, geral. Não é, acho que não é só não é mulher, todos nós somos assim, né? Mais novo, quando a gente é mais novo, mesmo tanto tem muita gente que tem chefe mulher que são opressoras. Aquelas diaba, né? Diaba. E a pessoa mas tem. E tem mesmo. E aí eu conheço algumas. E aí a pessoa tem lá 20 anos, ele fica, ele também não vai enfrentar. 25, 30 anos, ele não vai enfrentar. Ele vai começar a reagir quando ele tiver 30, 35. É verdade. A gente é assim, né? Não é? É isso. Acho que não é o fato de ser mulher, não é. Legal, bem colocado. É do ser humano, né? É do ser humano. Do ser humano, isso. Bom, Flávia, vamos falar um pouquinho de presente e futuro no nosso mercado, né? Nós viemos de um período bem difícil, né? Não gosto nem de lembrar o nome, mas viemos de um período bem complicado, que foram o ano 2020, 2021, Sim, que foi terrível. Terrível. E depois disso aí, é que eu escuto, acho que todo mundo aqui escutou, nós somos todos mais ou menos da mesma idade, né? Nós escutávamos que o nosso mercado poderia até sumir, né? Olha, eu costumava dizer, faz 10 anos que eu escuto que não vai ter mais agência de viagem. Isso aí, 10 anos. Não, calma, eu falava isso, agora eu posso falar que são 20. São 20. Então agora faz 20 anos que eu escuto que não tem, que a agência de viagem vai parar, não vai existir mais, que o consolidador, então, nos outros países não tem, desapareceu. Gente, não é verdade. Não é verdade isso. Não é verdade. É claro, a concorrência super aumentou, principalmente com a internet, não tem o que falar. Mas a gente trabalha mais quando tem muita demanda e o cara não consegue comprar na internet, porque não tem lugar. Aí a gente adora quando a diversidade, né? E quando o mercado está aquecido, é muito bom, porque daí a gente tem muita procura das agências e do passageiro procurando a agência, porque ele não conseguiu aquilo que ele queria. Ele queria. Olha, que legal, que percepção legal. Isso daí a gente fica torcendo para o mercado aquecer de novo, né? Porque a gente teve anos muito aquecidos. Isso. E agora voltamos na oscilação, que a gente sabia que isso ia acontecer. Sabia que isso ia acontecer. Né? Então agora está um pouco... Um mês muito bom, o outro esquisito, o outro vai... Mas assim, continuamos vendendo como agências de viagem e como consolidadores. Então, eu não posso dizer que eu acho que vai acabar em 10 anos, porque eu não acho. Com certeza. Apesar de toda a tecnologia, a IA que está vindo, eu acho que ela pode até nos ajudar muito. Vai ajudar, com certeza. Né? Mas, eu acredito. Mas a gente tem que ver que são gerações. Eu acho que as crianças de hoje, quando forem adultas, vão comprar viagens de outra maneira. Né? Concordo. Mas até aí a gente tem aí mais 20 anos de pessoas que já tem 15, 20, vão ter 40, não vão ter tempo de ficar buscando na internet e vão atrás de uma agência. É evolução natural. É isso. Mas se a gente vai para o futuro e volta para o presente de novo, qual que é o posicionamento hoje da Chiller em relação aos players que ela concorre hoje? O que diferencia a Chiller, na sua visão, em relação ao cliente com a agente de viagens? Como a gente é menor e a gente só é em São Paulo, a gente tem alguns clientes tem São fora. Paulo. A gente atende São Paulo, ABC, legal, que é a Grande São Paulo, e a gente tem alguns clientes fora também. A gente tem algumas agências no Rio, a gente atende uma em Campo Grande, algumas em Brasília, mas são poucas, são pontuais. A base é São Paulo mesmo? A base é São Paulo mesmo. A gente não tem base em outra cidade. Às vezes a gente até atende por indicação em outras praças. Olha que isso, legal. Mas não temos base. Como a gente é menor, a Chiller consegue personalizar o atendimento. Sim. Então a gente consegue dividir não é um atendimento Prime, mas a gente consegue dividir o atendimento entre o que você precisa. Então tem agência que ela não precisa de atendimento Prime, ela nem quer. Ela quer agilidade. A outra quer somente um atendimento exclusivo, assim, assado. Então, e a gente tem um mercado muito... São vários mercados, né? A gente não pode... Consolidador não pode ficar num nicho só. Concordo. Você pode até escolher um para ser seu preferido. Base, né? Uma base, mas a gente não pode ter um nicho só. Então, a gente tem o pessoal que
de grupos, a gente tem luxo, a gente tem peregrinação, a gente tem tudo. Então, olha que legal. Então cada um tem, e a gente consegue personalizar na maioria das vezes. Isso. Você tem especialistas em cada segmento para atender. Sim, isso faz a diferença. Isso faz a diferença e também você ter o acesso direto a mim ou ao gerente. Concordo, faz diferença. Decisão é rápida. Rápida. Não tem muito. Sentar fazer reunião para analisar. Você é dono de uma agência. Eu vou te atender. Claro que eu vou te atender a hora que você me chamar. Eu não fico assim, eu não atendo, eu não consigo. Isso, eu não falo. Eu não consigo. Não vou descer daqui para ir aqui. Não, jamais. Eu não consigo não atender. Não consigo. É meu perfil. Eu sei o que é isso. Não consigo. Então, você tá bem, né, Ezequiel? Se me ligar, eu vou atender. Eu vou atender. Talvez eu atenda de imediato, tô numa reunião com você, de repente, eu vou mandar mensagem, te ligo daqui meia hora. Sim. E ligo. Sim. Porque, nossa, é ligar mesmo, entendeu? Sim. E hoje também parece que é vergonhoso você ligar pra alguém. É claro que eu posso falar com você. Aí primeiro você tem que perguntar, né? Pode falar 1 minuto? E tem gente que a hora que você escreve, pode falar 1 minuto, a pessoa já torce a cara, né? Que eu não quero falar. O que será que é, né? Você sabe que tem momentos que eu também não quero falar. É mesmo, Flávia? Tem momentos que eu quero nem ouvir áudio. Só quer digitar? Chata. Mas tem coisas que é melhor você falar. Muita coisa é melhor você falar. 20 WhatsApps a gente troca por meio minuto de conversa. Então, eu também não gosto. Se for pra ficar digitando sem parar, liga. Vamos ligar? É que são conversas. É que o áudio longo, ele me perturba. Eu ponho no 2, eu quero 2,5, 3, 4. Então, qualquer pessoa, gente, não dá. E quando a pessoa começa... Te perturba? Ezequiel, e quando a pessoa não escreve nada, ela já começa mandando áudio. Então... Sabe o que é? Eu penso assim, peraí. Eu tô aqui no escritório, eu tô com 5 pessoas na minha mesa e tem 5 áudios pra eu não vou ouvir. E aí você dá o transcrever, não vem. Então. Ele vem metade. Esse negócio tá estranho. Ele vem metade. A parte das vezes você tá interna, né? Sim. E nós estamos na rua, ambiente às vezes oportuno. Deixa o fone de ouvido no carro, não dá para abrir o áudio. Então, mas às vezes eu também estou em almoço. Eu vou muito almoçar com o fornecedor, que são as companhias aéreas. Ou então tem jantar, tem evento, muito evento. E às vezes, não é só cliente, tá? Que estou dizendo, várias pessoas. Às vezes começa já no áudio. Não fala, vou te mandar o áudio. Não. Então você já vai direto no áudio. Eu não consigo entender, mas ok. Tem que ter um manual, né? Tem que ter um manual. Um manual de como lidar com essas aberrações. Mas o que você falou realmente é verdade. Eu percebo a Atília assim, numa posição bem diferenciada no mercado. Porque o cliente que eu visito é o mesmo. Tá. A gente viaja. É verdade. Eu esqueço. Olha, é o mesmo. É o mesmo. Então... Vende um produto, você vende outro. Até temos uma parceria muito forte. Aliás, eu vou fazer uma pausa aqui. Fala os patrocinadores. É verdade, isso aqui. Me desculpe, hein? Vamos deixar lá. Estava tão distraído aí que nem... Vamos lá. Vamos falar então de Best Buy Travel, nossa parceira aqui. Ok, Ezequiel é o... A Best Buy sou Joe. Se você quer atendimento, qualidade, suporte, a Best Buy é a empresa. É isso aí. Você aí, agente de viagem, que está procurando plantão emergencial, etc., vai lá. American BPO. Tá aqui na tela. Tá perdendo sono por causa de plantão? Consulta os caras, vai lá, bate um papo, vai te ajudar. E, não menos, né? Agradecer aí a nossa mercado de eventos, né? O Roy que está sempre apoiando a gente, mandando grande parceiro, sempre foi, sempre teve nosso lado. E apoiando a gente aqui. E não esquece, estamos também no Spotify. O diretor já está ali me olhando, ó. Cozinhando já. É isso, diretor? Eu estava falando da essência da vossa empresa, da qualidade, dessa percepção de valor que o mercado fala. O mais gostoso, Flávio, que eu acho, eu na minha posição também, não é eu falar da Best Buy. É o cliente falar da empresa, não é isso? Melhor. É o melhor que tem. Hoje eu recebi uma mensagem falando, Flávia, muito obrigada por tudo. Com a Tiller estou mudando a minha vida. Olha, assim, que profundo. Falei, gente, que bacana, né? É que ele abriu uma agência faz uns 4 anos. E ele está um pouco exclusivo com a gente. Legal. E ele era de uma outra agência. E ele está crescendo bastante. É muito legal, né? Enche, massageia o ego, né? É, muito bom, muito bom. Vem cá, vamos falar de expansão. Você falou que não está presente em outros estados. Não. A empresa, ela participa de feiras tradicionais da indústria do turismo como expositora ou mais como visitante? Não, só como visitante. A gente participa só da Aviesp, mas agora, como eu tenho meu novo sócio, que é o Ju Neto, sim, como ele já tem um stand em Campinas, eu não sei se a gente vai o ano que vem
como Tiller de novo para a Viesp. Tá. Por que a gente fez a Viesp? Porque é uma feira menor e a gente atende um público que vai, né? E o pessoal de São Paulo também vai. Tá presente forte. Verdade. Agora, as feiras grandes, eu não vejo muito sentido por enquanto. Talvez feira de luxo é o nosso próximo passo. E ter, talvez, algum representante em algum hub estratégico de alguma capital faz sentido para vocês ou não? Faz, mas não nesse momento. A gente tá ainda, o nosso comercial, que o Lucas que toca, Sim. a gente tá focando em São Paulo para crescer um pouquinho, para depois a gente ter algum executivo em alguma base. A gente ainda está estudando essa parte. Legal. Mas não de imediato. Até porque também tá facinho, né? Encontrar um profissional. É um ponto interessante, né? Muito fácil, né? Tem bastante. Tá fácil, né? Tá difícil. Eu acho que... Não, tá sim. É difícil você encontrar mão de obra hoje. Até porque pelos modelos que se apresentam hoje, a concorrência é grande. Nunca é só salário. Às vezes é o tal do... Não falamos do home office e o home base, né? Dessa vez, né? Eu sabia que vocês iam chegar no assunto polêmico. Hoje eu tava de home office. Híbrido. Hoje eu tava de home office. Que eu... Né? Você vai tocar nesse assunto? Eu vou. É importante, né, saber porque quem quer trabalhar de repente na Tiller quer entender se híbrido ou se é home office. Tá. Você é contra ou a favor? Tem dois lados. Contra é pesado, hein? Já perguntou. Eu chego amanhã o pessoal me bate na empresa. Né? Não. Olha só, Vamos lá. A Tiller tem um dia, é híbrido, tem um dia de home office que eles podem escolher na semana. Legal. Tá. 4x1. É 4x1. Tem os dois lados. Eu acho que quando você faz home office, você perde muita troca de informação e de conhecimento que você tem entre os times. Você perde. Tanto dentro da sua equipe e entre as equipes. Essa troca que você tem entre as equipes, dentro da sua equipe, porque é muito dinâmico, gente. Muda todo dia. Cada dia você descobre uma coisa que é possível fazer e que não era. Ou então que não pode mais, que agora pode. E isso você só aprende no dia a dia. E não tem como o teu colega, ou até mesmo o gestor, lembrar de tudo. E falar, não, isso eu preciso passar para o fulano que hoje está na casa dele. Então, alguma coisa você vai perder. E também tem muita visita de fornecedor. É o caso deles aí. Que é a companhia aérea, vai na empresa. Então, a gente procura que terça, quarta, estejam a maioria das pessoas na empresa. Terça, quarta e quinta. Uma reciclagem, uma capacitação de reciclagem. Não só isso, tem visitas mesmo. Tá. Visitas mesmo. Visitas, aí eles passam em cada setor. Vocês estão precisando de alguma coisa? Financeiro, reembolso, uma bucha aí para cuidar, para tratar. Legal. Atendimento internacional, doméstico. Então tem todo essa troca, né? Tá. Alguma parte boa do híbrido ou do home office, assim, que você acha que tem? Faz eu vou sentido? falar agora. Faz sentido, depende da pessoa. Tem aquela pessoa que trabalha demais e muito bem e te dá muito retorno. Então, concordo. Se essa pessoa demora 2 horas para chegar no trabalho, ou 1h30 que seja, e, poxa vida, ela te dá tanto retorno, e para que não ela se beneficiar de 1 ou 2 dias de home office? Concordo. Mas é que, por conta de alguns, os outros sofrem. Porque na empresa você consegue ver quem em casa não vai muito bem. E quem também aproveita do dia que está em casa. Dá para perceber. Você tem métricas para isso, né? Sistemas. Eu tenho um sistema. Não, o feeling, mas não, feeling não. Você vê e você tem sistema também. Não é um sistema de, olha, o fulano logou. Não é. Você sabe, Ezequiel, é impressionante. Você sabe. Até porque ela não tem um time que tem um turnover muito, muito alto, ela conhece profundamente a empresa, né? Claro. O colaborador. Claro, e você sabe, porque, claro, chega no meio do dia, você chama a pessoa, você sabe aquele que atende prontamente, aquele que não atende. Entendi. Ou então, você sabe pelos e-mails que a pessoa está trocando ou não, ou dá aquela sumida, volta. O atendente não. O atendente, ele tá logado. Então, então, pessoal, atendente não é isso que eu tô falando. O atendente, ele tá logado, ele tá no telefone. Ele desloga, quando ele sai da mesa por um motivo, ele coloca lá, volta. E se ele sai, o colega que tá na empresa fala, você saiu, cadê você? Isso. Não tem como. O atendente, ele não tem como. Não tem como, é verdade. Agora, a pessoa que não atende o telefone, é mais difícil você medir. Você saber. Aí você vai por perfil mesmo, que dá para perceber.
Legal, ficou claro pra mim. Ficou claro pra você? É, lógico. Então é importante os dois lados, então. Eu fiz home hoje. Você fez? É que você estava num momento diferente, né? Então, o que aconteceu? Eu voltei de viagem. Você é o dono. Não, mas mesmo assim, eu ia de manhã... Mas eu não gosto. Eu sou dona e não gosto. Aí, ó. Eu não gosto. Meu voo era às 9. É. Eu já acordei, de madrugada eu olhei no celular e falei, deixa eu ver se tem lugar, eu não vou mais cedo, das 8. Se tiver das 8 eu vou embarcar às 8. Olhei lá, puta, não tinha vaga. Eu falei, já fiquei meio pinado com isso aí. Eu falei, tô meio louco, vou embora. Cheguei mais cedo no aeroporto, falei, quem sabe lá, chegando lá em Porto Alegre, eu consigo trocar meu voo. A moça falou, olha, não tem, tá tudo cheio. O voo não saiu ainda, mas tá lotado. Aí eu falei, beleza, vamos às 9. 1h20 para ir de Porto Alegre até São Paulo. 1h30 de Congonhas até minha casa. Aí eu falei, cara, que eu vou chegar em casa, pegar meu carro e ir até a agência. Então, mas aí eu rendo mais se eu estiver aqui e já resolvo mas tudo. aí eu vou falar uma coisa para vocês. Antes da pandemia, tinha home office? Não. Então... Era um absurdo. Então, aí tá bom. É quase que inaceitável, né? É, exatamente. Era inaceitável. Aí tá bom. Hoje, qualquer pessoa fala, eu estou doente, vou trabalhar de casa. E antes, fazia como? Você tem razão. Era doente, tinha que pegar atestado. Não tinha essa. Então não existia isso. Acabou o atestado, porque a pessoa fica em casa. É verdade, acabou o atestado. Tem um ou outro, mas não é. Verdade. Então, assim, por um lado, você pode até. Assim, olha, tem algumas coisas que a pessoa está gravemente doente, aí ela não quer passar para os colegas, ok. Mas isso tudo começou com pandemia, gente. Não existia isso. É verdade. Não existia. Então, se for perguntar para mim, você gosta do home office? Eu não gosto. Porque eu acho importante você ter o senso de equipe e estar junto com seus colegas. É verdade. Só que nós estamos em São Paulo. Então, cada um tem o seu trajeto para chegar na empresa. Verdade. Eu, quando estou em Poços... mais curtos, exato, mais longos. Então, a gente precisa respeitar isso das pessoas. É verdade. Eu, quando estou em Poços, que eu disse que eu moro em Poços, trabalho lá home. Eu passo mais nervoso lá do que aqui. Por quê? Porque eu não tô ali, né? Aí acontecem as piores coisas quando você não tá. Quando você não tá. É maravilhoso, né? Maravilhoso isso aí. Uma louca, é isso. Entendeu? Você entendeu? Com você também é assim? É por isso que eu acho, assim, o modelo de hoje não vai mudar muito, eu acho. Acho que a questão do híbrido vai manter e o home office vem para ficar, cara. A não ser se o mercado tiver muita demanda de mão de obra qualificada e ficar ocioso, aí se muda. Mas como falta mão de obra hoje... Tem como. Não tem como. Se você mandar... hoje a gente recebe currículo já com a pergunta. O que a vaga oferece? Quando que você perguntava o que a vaga oferece? Nunca. É tudo CLT na vossa empresa? A maioria, sim. CLT, né? A maioria. Você falou tudo. Quando que as pessoas perguntavam o que a vaga oferece? Não, era... No máximo saber, olha, qual é o valor do salário, no máximo. Não, hoje agora, mudou muito, gente. Tem uma Coca-Cola inclusa, tem um dia de home office, mudou tem muito. Uma bolachinha, tem festa, tem não sei o quê, tem o dia do aniversário. Festa tem, gente, festa tem. Festa tem. Tem bastante. Tem bastante. Eu sou dos parceiros comerciais. Tá? Festa tem. A Flávia posta tudo, é instagramável. Eu acompanho ela, sigo ela o tempo todo. Flávia, você disse uma coisa importante aqui no começo do nosso bate-papo, no seu brief. Você falou eu te perguntei sobre as camadas, né, de 10 em 10 anos. Você falou do NDC. Sim. Que é um tema bem recorrente aqui no canal e a gente gosta de ouvir a visão dos empresários. Em qual momento que está o NDC, na sua visão, na sua empresa, ou no próprio mercado, né? Como você percebe isso, essa evolução? Então, depende da companhia aérea. Tem companhia aérea que está bem avançada com ele e tem companhia que não, porque é bem complexo. Então, tem companhia que ainda não tem parcelamento e a gente precisa migrar tudo para o nosso agregador, que é o Oba. Né, o nosso, da Tiller e de alguns consolidadores. E ainda tem alguns entraves. Então, às vezes, eu sei porque eu acompanho muito o pessoal da operação. Então, às vezes, eu sei que vai emitir, dá problema, dá erro aqui, tem mais de um passageiro, dá um erro ali. Na hora de reemissão, você tem que sair, o portal não faz, você tem que ir para outro ambiente. Então, não que o GDS também era igual, a reemissão, GDS você também tem que partir para o GDS para fazer a reemissão. Isso não muda muito. Mas é um terceiro ambiente, né? Porque você sai da venda, vai para o NDC e lá dentro você entra no NDC direto da companhia aérea para fazer uma remissão. Ou uma divisão de lock, que às vezes tem companhia que ainda não permite quando está bem no início. Então, assim, não é fácil. É um complicador grande, né, cara? Ele eu acho que todos falam isso, né?
Sim, falam. Tô errada? São visões e experiências do cotidiano. Do né? dia. Então, porque não adianta você fazer um sistema e falar que ele vai facilitar a vida do consumidor. Então, lá atrás, bem lá atrás. Que era essa ideia. Quando o Tanabe veio aqui. O Edmar, lá no interior, o Edmar comentou também sobre o Edmar veio. Ele é um dos pioneiros, né? O Edmar. O Edmar. 2012, mais ou menos. O Edmar veio. O Tanabe também falou. Não, isso aqui vai trazer um ganho muito grande para o cliente final. Então, eu ainda não vi esse grande ganho. Ninguém, não é que você, nem você, ninguém viu. nem Ninguém viu. Não, mas é que eu entendo. O lado das companhias também tem a parte do GDS que estava assim, um custo altíssimo, né? Sim. Então, a gente também entende. E pro consolidador não tem escolha. É o que é. E às vezes também. Porque às vezes, por exemplo, você não usa, você já fica para trás, você tem que aprender a lidar com aquilo, você tem que mexer. Gente, o que é novo, você tem que entrar de cabeça e fazer. Não adianta ficar prorrogando. E às vezes a tarifa tá melhor. Cada um tem sua estratégia. Cada companhia tem uma estratégia. É isso que tá matando. A gente recebeu aqui o Saber e ele passou assim, uma visão bem positiva em relação ao NDC. Você lembra disso? Sim, o que ela... Bem positiva em relação à evolução, à integração de sistemas. Sim, quando ficar tudo pronto, eu acho que vai ser bom. Isso aí. Até porque tem uma coisa que eu gosto de falar, que todo mundo fala, não, mas então o NDC é ruim. Mas tem uma coisa que ele é muito bom. Na hora de emitir um bilhete, ele é mais amigável. Principalmente. Mais amigável. Ele é. Vou falar como. Na emissão. Não vamos falar. Reemissão, esquece. Tá. A emissão do bilhete no GDS, principalmente parcelada, que é uma coisa que só o Brasil tem, você tem que ir lá fazer o cálculo da parcela, colocar num campinho aqui, num campinho ali, o emissor pode errar ali o cálculo. Então, ele joga para o portal e faz no portal. Quando o portal não libera por algum motivo, algum erro, ele tem que entrar no GDS e fazer todo esse cálculo à mão. E fazer esse trâmite. No NDC são campinhos, ele clica lá 5 vezes. Acabou. Aí. Então, não mais prático. É muito mais prático. Se não fosse os outros entraves, né, aí... Ou seja, no futuro próximo vai ser uma ferramenta bem completa, então. Eu acho que sim. Vai evoluir. Eu não sei acho que é inevitável. É inevitável. A gente espera. Futuro. Quanto é o próximo? Então, porque já tem um tempo que tá, né, na promessa. O que eu ouvi do NDC é porque ele é muito complexo, não é coisa tão simples assim. Não é. Mas se você for avaliar do início dessa operação do NDC 2012 para cá, já evoluiu muito. Tratativas, modelos, blocos que eles desenvolveram, evoluiu bastante. Sim. Não, eu concordo com você. Cerca de, vamos falar, 1 ano e meio atrás, eu estava em reunião com um cliente nosso que é do Chile. E eles estavam surtados porque nós, nos finais de semana, nós tínhamos muito problema com o atendimento do plantão no final de semana, que é justamente o quê? Remissão. Por causa do NDC. Remissão. Então, a remissão é que pega, gente. Eu já tive problema grave. Demorava muito. Grave. Então... O seu plantão é seu ou é terceirizado? Ele é meu até as 22 horas. Depois ele é terceirizado até as 9 da manhã. Depois ele é nosso. Meu e seu. Porque a gente trabalha com o mesmo, né? Sim. É isso aí. Aí depois... aí das 9 da manhã em diante, volto. Isso. E até as 22 é meu pessoal. E sábado e domingo eu também tenho meu pessoal. A maior parte dos dias. Pode ser. Tá. E não é fácil não, cara. Não tem como, porque São Paulo pede isso, né? Pede. É o tipo do cliente que a gente tem também. Então. A velocidade, tempo de resposta, urgência. E tem muito elogios. Tem muito elogios para todos os plantonistas. Os nossos, principalmente, são muito elogiados. Mas, poxa... Tem que reconhecer, eles estão trabalhando em horário diferenciado, gente. Não é fácil. Não é fácil. Não. Eu diria que a maior parte das alterações você pega até as 10 da noite. É a maior demanda. Maior demanda. Concordo. É por isso que a gente... estudo, né? Porque tem um estudo para isso. Tem, a gente fez. Tem sim. E de manhã também quase nada. Então, e também tem o horário dos voos, né, Ezequiel? Você tem que ver pouco. Boa, é verdade. Ainda tem isso ainda. Tem isso, tem os horários dos voos. Então, o passageiro está no aeroporto. Até que horas ele está no aeroporto? Até isso. Ele acabou de perder. É tudo muito calculado. Diferente do seu, né? O seu, muitas vezes, estoura a bucha. A gente, modesta parte, tem pouca bucha, porque o retrabalho do que é feito, que era para ser entregue 10, você faz de novo para garantir o 100%. Como assim? Reconfirmação de tudo que você vendeu no mundo inteiro.
tudo. Você faz reconfirmação. De tudo. É muito trabalhoso. É o RR dele. Então, a gente pega algumas coisas pontuais, tipo, antes do Pax chegar no destino. Esse é um diferencial forte da Best Buy. Ela escreve e prega isso. Dá problema no check-in? Dá, óbvio que dá. Mas pelo volume que vende, é muito pouco. É que o pouco é estressante, né? É, porque... é bucha, velho. Pouco é estressante. É sempre, pavio aceso. Sempre é o cliente que não pode é acontecer. o passageiro nada. de executiva primeira classe. É recomendado. É sempre. Paviozinho isso. desse tamanho, Não, assim, não, e às Cara, vezes a companhia, aérea troca equipamento. Sendo que você vai Equipamento, fazer, cara. gente? É, mas é isso. Tem. Porque a gente não tem nada, a gente terceiriza serviço, concorda? Você não tem uma vila, o hotel A não é gente seu. é, O hotel não é meu também. meu, sim, né? Porque eu tenho que dar um jeito. Dá um jeito é uma coisa, mas não é, seu. Não, a gente não tem como, né? É serviço, né? É serviço. Né? Mas se você aí tem tem estoque aqui é mais fácil. Tem mais maneiras e fácil. maneiras, né? Você também tem que explicar e ser o mais claro possível para o seu cliente o que pode acontecer dali para frente. Já que o problema está ali, a gente tem que resolver da melhor maneira. Né? Verdade. E deixar o agente seguro para ele passar para o passageiro dele também. Porque, falar, olha, aconteceu isso, vamos ter essa opção, essa. Até porque a gente trabalha com uma cadeia de fornecedores também, né? É isso aí. No caso da hotelaria, é maior do que o aéreo. Sim. Bem maior. você Muito tem- maior. Muito maior. Aí você Muito tem maior. que realmente definir muito bem quem são seus parceiros. Quando dá crise, você tem suporte devido para manter a imagem que você Então, prega. mas né? no caso da consolidação, você não pode escolher quem são seus parceiros. É. Eu Ou não você- posso escolher. Você não vai dizer, não vou vender a Eu não quero. Não quero. Vai vender sim. Vai vender sim. Vai vender sim. Depois a gente se vira. Depois Mas se aí é vira. que entra a expertise Se da vira é mas, ótimo. então, mas aí entra a expertise do consolidador. Se ele não teve suporte, ele tem que saber resolver. E o consolidador sabe. Isso. É isso aí. Hoje tem um tema também muito legal falado na mídia aí, que é a parte de segurança da informação, né? Sim. No seu caso, por exemplo, a insegurança para não ter problema de pagamento com clientes. Sim. Como é que você gere esse mercado assim para ter o mínimo de inadimplência possível? Crédito. A crédito? Nossa, então. A gente tem Então uma... foi profundo, né? É. Quase respirou. Então, Hoje está em São Paulo, você não está É. fora de São Paulo. Está aqui, está mais fácil. é mais fácil. É um mercado menos... como que eu posso dizer? Tem menos inadimplência, mas tem fraude. Bom, tem de tudo. Tem fraude, tem de tudo. então. A gente também tem uma Mas a gente faz uma análise de crédito bem acirrada. E talvez isso... A gente está tentando afrouxar um pouco mais, porque senão você também não vende, né? E depois da pandemia também a gente aprendeu muito isso. Às vezes aquele cara que está com várias pendências, ele vai te pagar. Deixa ele terminar as pendências dele. Então você tinha que dar crédito pro cara que tem pendência. mesmo? Porque na pandemia todo mundo ficou com pendência. Ficou. Então não é porque ele não era picareta, Só não conseguiu honrar com tudo ali ele não naquele conseguiu momento. honrar naquele momento. Então você tinha que ainda você tinha que descobrir quem que daquele era, conhecendo ou não, e assim foi. Então, É difícil, né? é difícil. E o cliente que tem tudo limpinho, que paga super em dia e tal, é aquele cliente disputado. Que o mercado hoje está brigado, né? Então, A questão toda que eu acho é assim, nosso mercado é muito vulnerável. A gente está sempre dependendo de vários fatores externos. Além da competência no segmento, fatores externos que você não controla. Agora é o tal do EOF agora. eu tô meio paulado esses dias. Quem já vendeu lá atrás que vai pagar Pagar agora. tomou mais 3,5. Então, assim, quando você acha que você vai reagir, vem uma pancada. Mas isso é Brasil, né? É Brasil. Brasil. Não tem previsibilidade. Não tem. não tem. Não existe isso. Não tem. Às vezes tinham é que perguntas sobe que falavam imposto? assim, qual que é a sua previsibilidade para o ano que vem? Oi? Ou então toda a sua estratégia. Comecei a falar, gente, calma, que é Brasil. Quero jantar A hoje à estratégia noite. depende do que o Brasil tiver, da época que o Brasil tiver, da fase. Quero jantar hoje à noite, eu sei disso. Né? A gente assim, o que a gente procurou ser a vida inteira e sempre foi uma empresa muito sólida, muito segura. Isso que é o ponto, Flávia. Porque Aí, é nesse momento que eu queria enfatizar. Não dá para trocar moeda Não. no nosso segmento. não. Tem que ser um negócio que tenha Você precisa rentabilidade. mas você tem que ter muito pé no chão. Tem. Abrir mão de alguns negócios, às vezes faz sentido também, porque Faz. Total. pode Claro. te tirar um pilar. A gente abriu mão de vários negócios que não deram certo. Parecia um baita negócio, Parecia, nossa, lindo. né? O olho cresce, né?
Aí ele dali a pouco. Comigo que vai dali dar certo. Daqui a pouco. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, quem não tem uma boa gestão financeira, lastro financeiro. Ou então é o seguinte onde que também. acontece. Ou então é o seguinte também. A gente, consolidador todos, né? Tem que ter um lastro financeiro grande. E aí você escolhe. Você quer se aventurar por aqui? Bom, Então. deixa eu ver quanto que eu posso perder. X, tá bom, vai, deixa eu ir. É assim, você tem que ter pé no chão. Tipo uma roleta russa, né? Não, mas sabendo que você pode perder, mas você tem como honrar. Como honrar o pagamento. Resumindo, é isso. Para quem você quer vender? É um risco calculado, digamos assim. Tem que ser. Consolidador tem que ser. Para quem você quer vender, né? Para quem que você quer operar. Até porque tem a IATA por trás, que você tem que ter crédito na IATA, né? Não é brincadeira. Não. Hoje ainda no seu cenário tem muitos subconsolidadores que você atende? Não. Não atende? Você não dá suporte, assim, os emergentes da vida? Subconsolidador, não. Sub, não. Tem muito hoje ainda, Ale? Cara, explica aí o que é o sub. Explica aí, você que é da área. Ah, mas é que hoje não tem mais, não tem muitos. Tem muitos, sumiu? Não tem. Sumiu. Não, sumiu. Ou ele queria assinar o próprio. Subconsolidador era um consolidador muito pequenininho que tinha condição com 3, 4 companhias aéreas e o resto ele não tinha. Hoje meio que sumiu. Sumiu. Ou ele cria força e musculatura para agir ali, força própria, ou não. Agora, o que pode estar surgindo, que você talvez vocês queiram, vamos dizer, falar, né? Talvez assim, a Flávia, por exemplo, quer abrir um representante em tal lugar e esse cara vai usar o sinal dela. Aí é um negócio que ela vai dizer se sim ou não. Se compensa para você ter uma pessoa... Não, mas aí não é subconsolidador, não é. porque se ele usar meu sinal, ele já tem toda a condição que eu tenho. Então não é sub. Não é. Não é sub. É só quando você abre... Você lembra do Subiata? Lembro. Outro inferno. Mas era para agência, né? Aí Outro era inferno. agência. A agência não tinha condição de ter um IATA próprio, eu pegava um sub. Vai lá e pedia um subiata. Aí você ficava amarrado, você aí brigava com... Ou seja, temos que ser cada vez mais profissionais, né? Para poder perpetuar aí a linha do tempo. Eu acho. Sim, e saber lidar com a geração nova que está chegando de profissionais. O desafio é esse, então, também. Nossa, esse é o maior desafio. Você lidar com a geração nova de profissional que está entrando. Você procura se envolver muito na parte do IA, aprofundar um pouquinho mais nessa questão? Eu fuço bastante. Fuça bem? Fuço. Tem que fuçar, cara. Não tem outro Eu gosto. jeito. É mesmo? Eu gosto. Eu acho que, assim, deveria fazer mais. Eu uso até que vamos falar assim, eu sou comedido com isso. Eu uso, na verdade, até para ajustar algumas coisas que eu estou fazendo, que já tá pronto, e eu falo assim, deixa eu ver se está perfeito. Não, então, mas aí... Isso, eu só faço para isso. O que o chat faz? Hoje você também não pode ficar usando o chat sem saber, né? Sim. Você tem que saber pedir para ele. Exato. Então, como pedir, né? Então, às vezes o pedido já vem desse tamanho, né? Você fez já quase um negócio e pede para ele vem com uma linguagem mais profissional, ele vem bonitinho. Eu falei só um parênteses só, eu vi o pessoal, onde eu passei no passado, o pessoal de operação. Dando um passeio no passado, olha aí. O pessoal pedia para a tecnologia uma evolução no sistema. Só que ele pensava uma coisa, o pessoal entendia outra. E não saía nada. Não sai nada. E não Ou se saía saía nada. alguma coisa, saía algo que talvez lá na frente seria contemplado. E dá como prioridade aquele negócio, entendeu? E o chat, eu já pensei em várias coisas, né? Sim. Eu fico pensando, poxa vida, o chat, será que daqui pra frente não pode ajudar a gente em emissão, em várias coisas? Sim, eu acho que claro. mais pra frente vai. Porque tem toda a parte da segurança que entrava, né? Que trava, aliás. Tirar dúvidas, algo que possa, sei lá, tá ali na sua tela. Eu vejo muito... Acho que vai assim, cara. É inevitável. Automação, né? Acho que vai ajudar a gente. Eu acredito que vai acho ajudar a gente que o Alê, na agência dele, vai pegar o telefone e falar, emite esse lock faturado. Só isso, um comando de voz. Comando de voz. E o lock vai ser emitido. É provável que um dia também o computador vai acabar, né? O notebook, o computador vai acabar. Você pode ter tudo, talvez, num aplicativo menor. Olha o tamanho que era o telefone antigamente, é o que está isso aqui hoje. Eu vi falar um assunto que tem a ver com o nosso mercado. Eu estava vendo um pré-teste, tá? De um sistema de mercado lá dos Estados Unidos. E um metabuscador, como vários que a gente tem aqui. Você tem o Oba, enfim, tem vários aí. E que ele é um sistema, assim, muito inteligente, muito à frente do que nós vemos aqui. Então, aonde o agente de viagem ali, ele faz uma cotação de uma São Paulo, Miami, São Paulo. Eu te mando a cotação via link. Você abre, já tem ali uma ideia bem próxima do que você pediu. Mas ele já te oferece vantagens. Olha,
indo nesse voo com esse da X, mas se você quiser trocar isso por uma classe... vai ter... Premium, paga mais tanto, e ele já traz a resposta pra gente. Ele concordou, ele quer esse bilhete, mas ele quer na Premium, já volta reservado e já vem emitindo. Aí eu falei, opa, é bem legal isso aqui, hein? É bem legal. Ele manda o link pra você abre, e aí passa o dia e você não me dá uma resposta. Eu sei que hora que você abriu e em que computador, em que sistema que você fez a abertura. Bom, hein? Então, passageiro, não tive tempo de ver sua cotação. Não, teve sim, porque eu vi que você, ao 12:58, clicou lá no link e abriu a cotação. E eu sei que você ficou quantos minutos com a cotação? Aí o papel do agente vai ser mais uma consultoria. Isso, né? Oi, tudo bem? Te ajuda em mais alguma coisa para a gente seguir com essa venda? Então é legal, porque o sistema já vai empurrando a venda para você. E vai precisar, porque cada dia mais ninguém vai querer aprender o beabá lá do começo para poder trabalhar. Para poder trabalhar. Não vai. Não tem como. Não tem como, é isso aí. Eu achei interessantíssimo. Falei, cara, isso aqui, quando chegar aqui, vai dar trabalho. Porque você vai mandando, né? Vai mandando, volta. O cliente escolheu, ele já volta reservado. Muito bom. Falei, opa. Legal. Legal, né? Para esse ano aqui, novidades? Segundo semestre, alguma novidade estratégica de ação da Tiller com clientes, eventos? Por enquanto, acho que não, né? A gente já teve a novidade do meu novo sócio, já deu o que falar a minha novidade. Não, mas a gente está com um planejamento de crescimento. Legal. Estamos vendo as sinergias dos bastidores, de tudo que é tecnologia, atendimento, fazendo muito boas trocas. Legal. Então, isso vai ser muito bom. Legal. Estamos bem animados. Então, só para resumir, para quem não está entendendo, a Ancoradora e a Tiller estão conversando num cenário diferente, é isso? Não é um cenário diferente, né? O Ju Neto entrou como sócio investidor, então ele é meu sócio na Tiller, somos nós dois. E a gente está fazendo algumas trocas entre as empresas. Legal. Porque a gente, como vamos continuar independentes, a gente está usando o de melhor que tem nas duas e fazendo as trocas. E quem ganha é você, a gente de viagens. Exatamente, porque a gente não tem assim, a gente não tem cliente que conflita. Muito bom. Vamos lá, Flavinha, que essa câmera é sua. Fica à vontade de você dar um recadinho final da sua experiência aqui no canal, como você enxerga o mercado, a indústria, motivacional para a gente de viagem. Motivacional para a gente de viagem? Não desanime. Não, eu não acho. Acredita aí. Eu acho que o agente de viagem, ele é um excelente vendedor, um dos maiores vendedores que eu conheço, e eu acho que vai continuar sendo. Vai continuar sendo, eu não acho que tem que desanimar, eu acho que a inteligência artificial vem para agregar e não para tirar o trabalho nosso, né? Porque eu também sou uma agente de viagem, só que na parte dos bastidores. E eu admiro muito o trabalho de todos os meus clientes. Admiro mesmo. Eu acho que vocês são vencedores e passou tudo que tinha que passar, internet, aplicativo, e vocês continuam sendo vendedores. Verdade. E isso acho que vai continuar. Não tem essa de vai acabar. Não. Eu acho que a gente tem que olhar para frente com positividade. Muito bom. Escutamos muita besteira no passado e acho que agora, ultimamente, a gente vem escutando verdades. Eu acho que exatamente. É isso que a gente precisa, verdades. Né? Tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Isso. As pessoas têm que apenas se profissionalizar cada vez mais, estudar. Isso é o grande desafio, e o grande desafio nosso, né? E não é só nosso, porque eu vejo que são em todos os mercados, é a formação de novos profissionais. A grande case é isso, então, né? Formar sim. E de todos os setores. Todos os setores. Não só os nossos. É isso mesmo. Legal. Flávia Pirola. Sim. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, meninos. Obrigada mesmo. Conversa muito boa. Sensacional ter você aqui. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Me atendeu de bate-pronto. Foi mesmo. Como sempre, né? Falei, Ezequiel, vou chamar. Pode chamar. Tá endossado. Fechou. Tudo certo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Desejo a você sucesso enorme. Que a Tiller não, né? Hoje com 53 anos, é isso? 53. 53, que vocês tenham aí. Bora pro 73, 83, é isso, vida né, longa, gente? Né? A gente deseja pros bons, isso. Tudo de melhor. Você, obrigada. E pra todos lá. Muito bom. Pessoal, espero que tenham gostado do episódio. Deixa um comentário aqui, que a Flávia responde, nós respondemos também, se for o caso. Para deixar aqui o link também da Tiller, né, o contato, para tirar dúvidas, tá ok? Legal, pessoal. Obrigado. Valeu.